tertúlia. Gente, meu boa tarde para todos. Hoje é função amparadora dentro da amparologia, que é o processo da interassistencialidade. É o ato, processo, conduta, ação ou técnica da consciência lúcida capaz de torná-la mais assistencial por meio da imitação ou buscando viver a semelhança do amparador ou amparadora extrafísica de função. Agora, a assistência interconsciencial, a função mantendo o órgão, a função magna da autocognição no caminho da evolução. Agora, a função do amparador, a função de amparadora, a autovivência do estado vibracional profilático, a escagem consciencial lúcida, a soltura energossômica. O amparador é extrafísico de função na condição de cobaia evolutiva útil. O convívio da consciência telepsista com o amparador de função. O nível do entendimento da consciência lúcida quanto ao amparador extrafísico de função. A amizade interdimensional, a camaradagem interassistencial. O que é engraçado da função amparadora, aqui é sempre bom a gente falar, é que tem alguns amparadores que servem de espelho para você, outros se distanciam demais. Então a gente tem que ver que eles sejam mais próximos. A técnica da função amparadora é extraordinário recurso evolutivo para toda consciência, homem ou mulher, quando disposta a reciclar os próprios esforços de autocognição lúcida. Qual o nível de interação mantida por você com o amparador extrafísico? Você já tem capacidade para imitar as posturas evolutivas do amparador? Você está plenamente consciente da função para a qual foi chamado? Agora, esse é o verbete 1080, 3 páginas, 41 elogios e 6 máximos. Agora, aqui pode aumentar os binômios e a legisologia, que está mais fácil. Agora, eu tenho aqui as perguntas. Meu irmão tem 12 anos e está passando por uma fase difícil. Pensei exterior as energias para livro didático com intenções de curiosidade por conhecimento, boas companhias e proteção na escola, entre outras. Algo mais poderia ser dito para que possamos trabalhar? Sim, o melhor é ver o que ele gosta e juntar aquilo que é a preferência dele com o processo de conhecimento. Então, com isso, você pode incentivá-lo a querer estudar mais. Tem que pegar alguma coisa dele, mesmo que seja uma condição mais superficial, etc. Mas isso, às vezes, ajuda mais. Por exemplo, se ver o que ele gosta. Se é certas músicas, arranja um jeito de você saber certas músicas e discutir com ele. Fala assim, você não sabe nada. E põe a pessoa no lugar. Entende? Você está falando dessa música, você não sabe, tem isso, tudo falando sobre isso. Com isso, incentiva a pessoa a estudar, dá mais força para o processo de livro, ele vai se interessar pelo livro. Uns gostam de música, outros gostam de futebol, outros gostam de alguma coisa nesse sentido. O negócio é pegar aquilo, desde que não seja negativo, seja apenas um processo cultural, pode ajudar muita pessoa e o irmão dele. Aqui outro. Estou em um momento no qual finalmente vejo a necessidade de mudança total de postura íntima, deixando de ser egoísta, orgulhoso e teimoso. Tomei algumas decisões erradas nos últimos meses e preciso recomeçar a vida para fazer a viragem que pretendo. O que o senhor pode me dizer para ajudar-me a decidir sobre onde e como fazer tal reciclagem? Olha, a melhor coisa que tem é você fazer um levantamento de você. Primeira coisa é ver quais são os seus talentos, suas tendências, suas preferências, o que é que você mostra como personalidade, o que é que você indica que é o seu interesse maior. Faça uma reciclagem no caminho desse interesse. Agora, seria bom junto com isso você anotar, se tiver um laptop, anotar todas as decisões erradas que você falou que tomou nos últimos meses. Anotar todas, com a maior franqueza, com o maior realismo. Por quê? A tendência da pessoa, às vezes, é voltar para aquele erro que ela cometeu. Isso aí é igual a questão do bode com a pimenteira. Se você não sabe, por exemplo, e há casos que eles contam que o bode é tão teimoso
que ele vai na pimenteira e come. Então aquele negócio não para ele. Então ele vai em cima. Ele come tanto que acaba morrendo, intoxicado pela pimenta. Existe um processo desse. Há pessoas que são assim. Então, no seu caso, é o caso da gente perguntar: qual é o percentual de teimosia que você acha que você tem? Isso aí é uma coisa que eu devia de fazer uma pergunta quase para a humanidade, né? Todo mundo tem alguma coisa nesse sentido. Então, olha aí, nessa questão, qual é a sua tendência, qual é a sua vocação, qual é o seu skill, seu dom, seu talento, sua preferência, e fazer a viragem existencial, objetivando essa meta. Isso aí vai incentivar você, vai te dar mais força, você vai ver as coisas melhores. Uma outra coisa, se você tiver dificuldade com isso, existe aqui, por exemplo, a Consul que ajuda nisso aí, que é estudo conscienciograma. A pessoa pode ter muita ideia daquilo que ela é e nunca pensou que ela fosse. O conscienciograma revela a realidade da pessoa nua e crua, com o passar do tempo. E vê o que é prioritário, porque no conscienciograma não ensina ninguém a matar os outros. Ensina a pessoa a saber sobreviver cosmoeticamente. De modo que às vezes vale a pena. Alguém já tem um microfone? Não. Os micrófonos não chegaram até aí. Eu falei o microfone, você viu, não? Sempre. Foi por isso que ela pegou o microfone. Valdo, você falou no começo que tem alguns amparadores que ficam muito longe da gente. Não é longe, é você que ainda não chegou perto deles. Eles não estão longe de você, é você que não chegou perto, é o contrário. Então, por exemplo, eu me dou bem com o enumerador, mas eu estou um pouco distante do evoluciólogo que eu chamo de transmentor. Então a gente tem que ver aqueles que estão mais próximos, assim, para a gente ver o que faz. Porque o amparador, mesmo que ele seja bem igual a você, do mesmo nível, taco a taco, ele ainda é melhor, porque ele se manifesta, como eu falo, pelo psicossoma direto. E você não, é pelo soma. Então, ele está sempre numa boa. Se for fazer uma corrida com um amparador, ele tem que dar um vantajão enorme para a gente, porque senão não seria justo. Os amparadores ficam perto da gente por afinidade, né? Sim. Então, vamos supor uma consciência que passa por uma crise, né? Crise ou surto. Pode ser até surto. O amparador, nessa hora, como é que ele reage para ajudar? Tem como ajudar com sim? Não tem como ajudar? Sempre ele ajuda, né? Aquilo que pode. Ele vai aonde dói. Ele aperta o nó gordo da pessoa, onde precisa. Aquele ponto mais frágil. E ele procura sustentar, reforçar, entende? Embasar a situação para ajudar a pessoa. Agora, tem uma coisa muito séria nisso que geralmente a gente esquece, é bom lembrar para você. O amparador não faz isso depois que aconteceu, não. E durante? Ele faz antes, com prevenção, com profilaxia, porque ele vê que a pessoa está caminhando para aquilo. Ele vê tudo antes. Devido ao processo da visão extrafísica, os para-olhos. E da aura também, né? Que você fala que a pessoa tem uma aura. Ele vai encaminhando, evita. Tem muita gente aí que seria muito pior se não tivesse o amparador. É que eles ajudam, nem aparece, ninguém sabe. E Valdo, os amparadores, se eles têm crises também, como que isso funciona? Não existe esse processo, dependendo do nível dele, né? A situação, às vezes, tem aquelas coisas que ele lastima, que ele acha, fica até contrafeito sobre certas coisas, que ele tem que retirar. Isso tudo também é drama para ele, né? Mas o fracasso de um assistido repercute no assistente. Tá certo? Mas não há o ponto de criar uma crise no amparador. Não, é uma crise feita por tabela. Ela vem indiretamente. Você está entendendo? É uma crise, no caso aí, centrípeta. Não é de dentro. Mas então, se a consciência tem uma crise, pode estar provocando um retrocesso no amparador? Quem tem uma crise, pega em torno. As próprias 6 bilhões ou 9 bilhões de ameba, ou se você não quiser ameba, mas vamos arranjar outros nomes, que a pessoa tem de germe, elas também vão ter crise com isso. Uma outra coisa, a pessoa tem os gatinhos, se a pessoa fica doente, o gatinho fica sabendo.
Aquilo repercute nele. Então, toda crise, ela esparrama, ela se espraia. Ela não fica nuclear. Ela sempre dá um jeito de esparramar. Isso aí cria problema. Agora, no caso de amparador, que está consciente, uma consciência, está muito lúcida, isso não ofende ele diretamente, não vai perturbar, ele não vai ficar intranquilo, instável por causa disso, não existe isso. Mas ele vai lastimar, vai ver aquilo mais uma vez mais, tá? Dá um choro, né? Dentro da situação natural, lá dentro dele. Né? Agora, ele fica de stand-by, fica olhando para ver que hora que pode voltar. Quando a meritocracia, né? Se há mérito, ele volta. O problema é esse. Agora, o caso todo é a insistência, a constância. O processo da interassistencialidade é uma das coisas mais sérias, aí, vamos dizer assim, um trafora dos mais sérios, é a perseverança. E o que acontece quando um amparador desiste, Evado? O que é? O que acontece quando Não, desiste porque já está trabalhando com outros, ele vai cuidar da vida. Sabe como é que é? E deixa. A pessoa, às vezes, tem que ficar sozinha. No filme americano, ele fala assim, não, me deixa que eu quero um pouco de pensar comigo mesmo. Então a outra pessoa deixa, etc. Isso é tipo de filme americano. Não estou preparado para isso. Não, isso aí é aquele negócio que eu estou preparado. Ainda não estou pronto. I'm not ready. Ainda não estou pronto para isso. O cara pediu a dona em casamento. Eu ainda não estou pronto. Assim me dá mais um prazo. Que não deu. Isso é crema de filme americano. Mas veja, tem muita coisa que é baseada nisso mesmo. Na vida prática. Sim. Aqui na definologia está falando em semelhança com o amparador extrafísico. Eu queria que você aprofundasse essa dificuldade das diferenças de dimensões para ver essa semelhança. A semelhança aí, o que a gente precisa de ver é o seguinte: entre o seu soma e o psicossoma do amparador, qual o gap que existe? Qual a diferença? Essa é que a gente tem que preencher. Não é fácil, pensa bem. Ele se manifesta de psicossoma, se manifesta de soma. Então, isso a capacidade de lucidez, que são os cons, ele ganha longe da gente. Agora, como é que você preenche esse gap para ficar mais ou menos perto dele? Você me está talvez se projetando. Projetando é uma das coisas, mas eu acho que uma das coisas mais sérias que tem o discernimento. E de recuperação de porque você, seja aqui, ó, essa aqui é que é a minha saída, eu já falava isso na década de 50. Se você tem discernimento, seja com o corpo humano ou com o psicossoma, você não vai fazer besteira. Você vai procurar aperfeiçoar cada vez suas manifestações, seus atos, suas ações. Com isso você vai errar menos e você vai chegar perto dele. Se você tiver discernimento, você está perto dele, que ele está com mais discernimento. Em tese, a gente está falando que ele está com mais discernimento. Por quê? Ele está mais condicionado, aparelhado, entende? Com traquejos possíveis ou alavancas, instrumentos mais adequados que você para ter, entende? Discernimento. Então, se nós ultrapassarmos a nossa condição e chegar lá, que é a lei do maior esforço, ele mesmo vai se sentir, você está entendendo, numa posição de ajudar mais a gente. Então, o negócio da função amparadora, quando a gente imita, você recebe mais amparo. Isso é lógico, é óbvio. Outra coisa, isso é automático, isso acontece sempre. Agora, uma pessoa que como amparadora, aqui no intrafísico, com sim, ela recebe também uma assistência de amparadores extrafísicos para atuar como amparador também. Sim. Todo assistente é um amparador até um certo ponto, né? Todo assistente. Não interessa se é com sim ou com certo. Agora, a recuperação de cons também entra nisso. Né? A recuperação de cons é que é o problema do discernimento. Quanto mais discernimento você mostrar teaticamente na vida, mais ponderação você vai ter, mais lógica vão aparecer nas suas atitudes, e o processo, por exemplo, de racionalidade vai predominar. Com isso, a tendência é errar menos. Quando a pessoa começa a errar menos, ela aumenta o amparo. É mais amparo. Menos erro, mais amparo.
Agora, você vai falar assim, mas não devia ser o contrário? Uma pessoa que errou demais precisa ter mais amparo. Não, porque às vezes quando ela erra demais, ela não permite o amparo. O amparador quer dar, mas o amparado não quer receber. Como é que faz? Ele vira o nariz e cai fora. Vira refratário. Fica refratário. Olha a lógica de um lado e a lógica do outro. Agora, o que predomina, antes de mais nada, é o discernimento que mostra a maturidade, que mostra a hiperacuidade, quer dizer, a recuperação dos cons, é que mostra, no caso, a ampliação do critério pessoal. Agora, para ele atingir um bom nível como amparador consigo, no nosso nível aqui, é possível alcançar um bom nível razoável. Eu admito isso tudo. O remunerador também já falou que ele admite isso tudo, que eu já vi muito caso assim. Uma pessoa pode chegar naquilo que seja maior, de vez em quando ela tem um glimpse, ela tem aquele um aumento, como se fosse o processo mesmo da extrapolação. E ela naquele nível, ela se iguala ao amparador. Ela cresce. Agora, quase sempre isso acontece quando a pessoa já é bem madura e ainda está lúcida, que fica igual. Mas aquilo não é só o crescimento, é a acumulação, né? A acumulação da bagagem. Eu admito que isso tudo é possível. O amparador mais próximo da Consim é o amparador da TENEPS? Não, eu não posso afirmar isso, eu nunca sabe. Mas em tese, ele é bem próximo, não for mais, é o nível mais próximo. Por quê? Ele tem que ser muito íntimo, muito familiar, muito igual, entende? Taco a taco. É o even em inglês. Certo. No caso, por exemplo, do amparador do Marcelo, que o senhor já identificou, já comentou sobre isso. Pois é, mas veja, é um negócio sério dele. Entende? Será a ele função que vai ser... dele lá, agora veja, por aí o Marcelo pode saber o que ele fez. Sim. Se o cara é amparador naquele nível, o que é que o Marcelo foi? Alguma coisa naquele nível. Está perdido ele. Mas será que ele vai ser o amparador da TENEPS, do Marcelo, quando o Marcelo começar? Vamos perguntar para ele. Eu não sei, nunca se sabe. Pelo seguinte, esse cara trabalha com um monte de coisa e um monte de organizações. Lembra que eu falei para você? Ele é muito plural. Agora, aqui ele é fora de série. Ele é fora de série. Agora, eu falei com o Marcelo como é que foi. Eu só não cheguei a identificar direitinho para dar o nome para você, mas dei o cargo, o que ele fez, como é que é. Falei tudo para ele. Que ele apareceu várias vezes aqui quando o Marcelo me deu as primeiras vezes. Agora é gente do nosso passado, você sabe, o Marcelo, esse, tudo é amigo meu. Ou eu sou amigo dele, né? Eu sou amigo dos pobres de vocês, você está entendendo aquilo lá? Mas é a mesma tudo. Agora, o que eu quero dizer para você nesse não, raciocina só comigo. O Marcelo já te falou como é que é essa consciência. Se essa consciência trouxe o Marcelo, é que o Marcelo tem mais ou menos o mesmo nível. Se ele exercer aquelas coisas, o que é que esse cara não estava fazendo? Agora, veja também o que é que o Marcelo fazia quando ele deixou lá. Era o caminho disso. Ele estava com a auto-mimese dele. Aí o meu amigo chegou lá e falou assim, ó, deixa esse troço, rapaz. Vamos mudar, porque eu também já mudei. Vamos lá, vamos ajudar o povo que está lá fora, mas não fica aí de dentro. Que ele começou a fazer o negócio de dentro para fora. O processo é ajudar de fora para dentro. Você entendeu, né? Você mudou tudo. Agora veja, ele já tinha mudado extrafisicamente. E outra coisa, uma mudança arrasadora, né? Devido ao exercício daquilo, né? Tá certo? Tudo que ele fazia. Que a liderança ali era muito grande. Você entendeu isso tudo, né? O Marcelo sabe mais do que isso que ele fala, tá? Tá certo? Escuta o cara. Tá certo? Não é cutucar, não. Escuta o cara, não é cutucar. Tá certo?
Posso só aproveitar e fazer uma propaganda em cima disso? Que o Marcelo, no Balanço Existencial agora próximo, ele vai estar fazendo uma conferência sobre o caso dele. Vai apresentar lá como é que foi o processo de mudança, renovação. Então acho que vale a pena, já que você está ressaltando isso aí. Quem tiver interesse, ele vai estar dando lá. Eu estou esperando o livro dele também. Esperando o livro. Então vale a pena. Todo o processo de saída da Igreja Católica, renovação, né, Marcelo? Então, próximo, mês que vem já. Vamos ver isso. Professor, pode falar. O senhor comentou que o fracasso de um assistido repercute no assistente. Dá para comentar um pouquinho mais sobre isso? O problema todo é o seguinte: uma pessoa está assistindo a outra. Ele quer que aquela pessoa melhore, é assistência. Ele quer chegar no objetivo de sucesso, de êxito, de bom proveito, que aquilo dê frutos. Agora, o assistido dá para trás, não quer saber de nada, tira o corpo fora, o outro fica a ver navio, chupando o dedo. É uma frustração sempre, até um certo ponto. Agora, quando a pessoa vai fazer assistência, ela já sabe que ela é suscetível de passar por essa condição. Então aquilo já relevou antes, já perdoou antes. Vamos ver o que vai acontecer no futuro imediato. Essas coisas ocorrem. Agora ocorre com a gente, você na sua condição de assistente, e ocorre com o seu amparador de função na condição de assistente. Está certo? A primeira coisa que você deve fazer, Valéria, não dê qualquer, vamos dizer assim, frustração para o seu amparador. Não é isso? É o que a gente tem que fazer, força. Entendi, obrigada. Está sem força? Está sem força? Está afônico? Passa para ela aí. Professor, outro dia você estava falando sobre as ressônias. Eu fiquei pensando sobre o aborto. Nos dois casos. No caso, quando uma consciência que na vida intrafísica abortou 2 vezes. Como é que fica a condição dela? Ela fica muito limitada? O que pode acontecer? Isso aí depende do que é. Há uma opção de atenuantes e agravantes em matéria de aborto. Há abortos, por exemplo, que às vezes são até recomendáveis que se faça. Não precisa ver. Eu mesmo sou favorável a certos tipos de aborto. Agora, precisa ver o alcance, a profundidade, se aquilo for de fato um ilícito anticosmoético. Você está entendendo como é que é? Precisa ver. Outra coisa, às vezes, aborto, ele acontece até espontaneamente. Não, mas no caso, quando não for espontâneo, precisa ver qual que era a idade do feto, por que é, tem um monte, entre atenuantes e agravantes. Agora, tem que dar um desconto enorme. Outra coisa, uma pessoa fez essas coisas, depois ela recebeu na barriga dela mais uns 3 filhos. Às vezes aqui já foi tudo contrabalançado. Que às vezes tem certas coisas de aborto que a mãe está assediada por uma consciência que não quer que aquela outra renasça através dela. Há capítulo? E essas consciências, elas fazem parte do grupo, né? Do grupo Karma. É o grupo Karma, e aqueles que são mais frágeis dão mais energias para piorar a situação. E no caso, essas que foram abortadas, elas ficam esperando para retornar? Isso é infinito. Às vezes ela sai de lá e começa a brigar com todo mundo, pior ainda. Para renascer em outra família? Não. Quase sempre o povo fica perto, eles não vão muito longe. Os afins se atraem, eles não se distanciam. Só porque brigou aqui, a pessoa vai para lá. A maioria não é isso não, que a gente vê aqui. Está tudo rondando. Você veja os processos o meu processo de FIEX. Os assediadores ficam rondando para ver onde é que é. Para tirar a pessoa que entrou lá. Às vezes faz 3 meses que subiu, que ela não viu. E o povo fica aí. Tem uns que ficam até meu amigo, de vez em quando eu cumprimento e tal. Para ver o que é. E mais uma última questão. O senhor comentou também em relação energética entre feto e a mãe.
No caso, quando a mãe, ela passou muito mal, ficou até de cama, 6 meses de cama durante a gravidez de uma... Então isso já mostra que já tinha um processo profundo de incompatibilidade de energia com ela e o feto e talvez com outros. Sim, nesse caso, às vezes a gente chega lá, você vê que está cheio de assediador no ambiente. Mãe não é santa, não existe isso. É só jornal, revista de mulher que fala essas coisas. Tem mãe muito mal assistida, tremendamente mal assistida. Maternidade é uma ilusão para muita gente, a maioria. Então, no caso, quando a mãe rejeita a criança, essa criança pode ter sérias consequências. Pode. E outra coisa, ela rejeita antes, durante e depois, depende da mulher. E no caso dessa mãe, qual que é o negócio tem que pensar a ficha dela. O que tem dentro atrás? Um monte delas já matou muita gente. É terrível falar isso, mas é o óbvio, raciocínio. Se ela pega um filho que passou através dela e deixa de qualquer maneira no lugar, não quer nem saber, outra hora até procura matar a criança, ou chega a matar, ela já matou qualquer coisa. Se uma mulher matou o filho, ela mata qualquer um. É o caso da gestante bomba. Vai lá e estoura o filho na barriga com todo mundo que está perto. Então veja, são pessoas que são serial killers. Entende? É homicida serial, ou seriado. A serialidade do homicídio, do assassinato. Essa é a realidade nossa. Agora, uma realidade de bicho. O problema nosso é o seguinte, nós éramos sub-humanos. Hoje nós estamos fazendo a flor da nata para não ser mais. Mas tem gente que regride, outros nem deixar de ser. Certos processos instintivos são conservados. Isso aí cria problema. Por quê? Porque hoje nós não temos aquela inteligência menor, a gente tem inteligência avançada. Se essa inteligência avançada vai ter reação de sub-humano, o desastre é maior. Entende? O Rottweiler, ele entra numa pessoa aí e arranca um pedaço dela. Agora veja, um homem que seja Rottweiler, do jeito que aqueles rapazes lá do Rio falam, não, eu sou o Rottweiler. Entende? Tem vários nomes para isso. Eles chamam de pit boy, etc. Entende? Agora você veja bem, uma pessoa dessa, ele tem mais inteligência e mais recurso de movimentação das manifestações, das ações, do que o Rottweiler. Então, tudo que ele faz maior é muitas vezes maior do que o Rottweiler. Como animal, esses animais são os maiores que existem. Entende? Uma pessoa assim, se fala, não, eu sou um Rottweiler. Eu sou um cão danado. No caso aí, o que ele quer dizer é isso. Ele quer mostrar aquilo que no exército eles ensinam para a pessoa. Eu sou bruto, eu sou mau. Eles falam isso tudo. Tem até canção para essas coisas todas. Os filmes americanos, de vez em quando, mostram essas coisas também. A pessoa tem até canções, coisas, estribilho para falar que ela é brava, que ela é dureza. Por exemplo, esses camaradas que praticam boxe e outras coisas mais, eles também têm canções e têm estribilhos, você está entendendo? Que eles repetem aquela frase, aquela sentença. Tem vários nomes para isso. Agora, o que é que se passa? Eles falam lá, eu sou mau, você está entendendo? Eu sou uma besta. Em inglês eles falam beast. Vocês querem ver? Tem um desses episódios do nosso amigo aí do Monk, que ele mexeu com o cara que era boxer. Então o boxer foi andar com ele para fazer exercício. Então ele falava, não, a Emma é beast, que é a besta. Quer dizer, a besta mais forte que tem em inglês é beast. E o Monk falou, beast, sou uma beast. Você está entendendo? Agora veja, isso é o processo do exército. A coisa é terrível, né? Isso aí. Mas você vê, eles ensinam a pessoa a voltar a ser animal sub-humano. Tá certo?
Bist. Aqui. Letra Bist? É no Bist? Aqui. Há pouco tempo atrás, aqui na tertúlia, eu comentei com você a questão de ter a visão do amparador, tentar conseguir ter a visão do amparador. Naquele contexto, você disse que não era bem isso. Aqui, hoje na definologia, você fala sobre a capacidade de tornar-se assistencial por meio da imitação ou buscando viver a semelhança do amparador. Sim. Eu não estou falando da fisionomia dele. Hã? Eu não falei nada sobre o paravisual dele. Não. Pois é, não, estou só lembrando você, é a mesma coisa. Sei. Mas eu queria que você aprofundasse isso. Por exemplo, se eu quero passar a fazer uma imitação do amparador, quais são os procedimentos? Que hora que é que ele mostrou mais inteligência do que eu? Eu preciso imitar isso. Eu fui menos inteligente nessa definição, nessa determinação, nessa conclusão, nesse posicionamento, nessa postura. Olha as posturas que ele teve com você. Vê aonde ele ultrapassou a sua inteligência. É isso que você tem que trazer para você. Eu tenho uma experiência, até eu escrevi um artigo e está aí para ser analisado, em que na projeção eu defendia, na verdade, no intrafísico aqui, eu defendia o meu direito de ter um determinado posicionamento mental em relação a uma situação. Aí eu despertei no extrafísico, o amparador me dizendo que eu estava com preconceito. E eu dizia que eu não estava com preconceito, que era um direito meu pensar que eu não estava me dando assistência na situação. Ele jogou energia no meu frontochakra e eu passei a entender a situação pela ótica dele. Aí eu entendi que era preconceito meu. Então, deixa eu ver. Até que ponto... O que você precisa fazer? Nunca mais ter preconceito sobre nada. E nunca achar que você está com a verdade final. Já vai ser uma boa lição. Você já aprendeu alguma coisa? Não, aprendi. Tanto que eu fiz o artigo, está aí, entre outras coisas lá do curso, o artigo ficou legal. Eu queria saber, em termos de procedimento, de pesquisa, por onde andar por aí? Anda por aí. Você pergunta para você assim, eu fui preconceituosa em relação ao amparador. Conclusão, eu devo ser preconceituosa com referência a tudo mais. Se com o amparador eu tive preconceito e não voltei atrás, o Valdo vai ser muito mais fácil. Com a Dulce vai ser mais fácil. O Mário vai ser muito mais. Não, a lição foi... O Alex vai ser muito mais. Não. O que você acha? É uma saída. Não, eu aprendi a lição, pode crer. Não tinha como não aprender, né? Naquela mordomia toda, não tinha como não aprender. Agora, o caso é esse, começa por aí. Ver as outras áreas a partir disso. Sim. Através de preconceito, você vai estudar o quê? Você vai estudar a interiorose. Isso que eu queria. Vai estudar o processo do apriorismose, porque o preconceito é isso. A priorismose. Isso. Agora, outra coisa, estudar também o problema da verdade absoluta, que é o problema demagógico da falácia, aquilo que você proclama, o negócio, a peremptoriedade. Isso tem que sair. Então, é o dogma. Olha o levantamento, o inventário da sua vida, onde é que tem dogma ainda? Sim. Possivelmente vai ter. Se uma pessoa tem peremptoriedade numa linha, ela pode ter noutra. Isso é uma regra. Porque a tendência da pessoa é espalhar aquele ponto de vista dela para outras linhas de manifestação. Olha isso. Tá, é isso que eu queria. Então, olha a dogmática. No caso aí, seria uma das coisas principais de olhar. Sim. A outra é o problema apriorismose.
Tá, eu notei. E a interioriose, que eu estava falando. Tá. Esse é o caminho. É isso que eu queria, essa dica por onde começar. Agora, ó, você não é menina mais, então você tem um atenuante. É esquisito a gente falar nisso, né? Por ela não ser uma menina, ela tem atenuante. Agora você vai me perguntar, mas como que ela tem atenuante? Porque ela está reconhecendo o problema. Ela não tem atenuante na hora que ela tem essa idade e que ficou peremptória, mas ela começa a ter atenuante muito grande na hora que ela reconhece isso. Porque uma coisa, você pegar uma menina aí de 22 anos, ela muda, igual o vento, né? Mas agora, ela, com a experiência dela, tudo que ela já viu, assistência que ela já fez, família, tudo isso, isso é fora de série. Então você tem muitos atenuantes dentro do processo todo. Agora, você sabe, atenuante não quer dizer muito também, né? Isso é que é o pior da história. Eu sei. Sempre é bom a gente pensar, né? Esse atenuante, ele vem entre parênteses, né? Mas também aí no caso não é uma frase que consola, não. Não é uma frase que consola, é uma coisa mais séria. Eu prefiro até não ter atenuante para poder... Gente, você depois lê o artigo dela e traz para a gente desarrancar com o artigo. É certo? Professor Val. Tá, já está lá na consciente. Pode falar. Esse caso da Marilza pode esclarecer isso que você colocou aqui na página 71 sobre os efeitos cognitivos do processo da interassistencialidade? Pode ser uma forma. Pode ser através dessa intervenção do amparador, ela teve um efeito cognitivo, ela pode aprender com isso. Pode. E o amparador também. Tá certo. Sim, é isso? É por aí. Mas quem é mais que tem microfone? Tem alguém que tem um microfone? Agora, eu estou pedindo uma coisa hoje que parece que eu estou chovendo molhado. Todo mundo já tem função amparadora aqui. É isso? Página 71, Sim. na binomiologia. Na segunda linha, tem o binômio excesso e carência. Segunda linha da binomiologia. Excesso e carência. O que tem? Como que é nesse contexto da função amparadora? Você tem excesso de recebimento com uma carência de retribuição horrorível. O que você acha? Funciona, hein? Está bem adequado dentro do processo. Agora, excesso e carência é uma coisa que a gente devia te falar para tudo que diz respeito à assistência, não é? Tudo cabe. Entende? A gente tem que evitar, sabe, Rosa? Senão a gente põe todos. Excesso e carência. É muito adequado, muito oportuno, muito ajustável. Entende? Você pensar bem, sério. Mas, Alexandre, eu estou vendo que você está sempre aqui, não ouvi você falar nada nessas últimas vezes. Só favor, faça o seu depoimento nesse tribunal de Nuremberg. Como é que está aquela casa lá que eu visitei, aquela mansão? Está tudo ok? As flores lá fora já estão começando a crescer? A gente teve reunião de condomínio, já tem reunião de condomínio, né? Sábado passado. Poxa vida, hein? O pessoal está muito contente lá, está bem instalado. Está bem, né? Está tudo tranquilo. Tem muita energia naquela área toda ali, positiva. Tudo aquilo ali. Eu sei que faz muitos anos que a gente visita essa área toda, né? A intenção agora é reflorestar em volta lá, a gente já tem até algumas mudas, né, para poder afundar mesmo a casa no verde. Já tem bastante, mas a gente quer aumentar mais ainda. É muito bom. É por aí. Mas então... Vou aproveitar então. Sim. Eu queria que o senhor aprofundasse a questão do trinômio holobiografologia, holomnemônica e paragenética. A holobiografologia é quando você começa a ver o que é que você pode ter sido anteriormente. Isso você vai precisar da memória, vai precisar da memória integral, que é a holomnemônica, até chegar na paragenética propriamente dita. Então, você vai fazer um levantamento da sua realidade.
Agora, para fazer isso aí, Thelma, o melhor é ver tudo por atacado. Como? Por exemplo, na sua vida até agora, quais são as manifestações atacadistas da sua existência até o momento? Conquistas, realizações, etc., por atacado. Coisas que saíram de você e que pegou outras pessoas. Então, por exemplo, seria o caso de perguntar para o Alexandre quais são os seus trafores básicos de assistência, por exemplo. Que esse você, às vezes, não adquiriu nesse corpo aí, não. Isso vem de outras vidas. Isso, então, já atinge orgografia, mnemônica e a paragenética. Agora, são essas coisas que você tem que fazer o levantamento. Agora, primeiro, veja bem o que eu disse, vou repetir. Olha aquilo que seja amplo, panorâmico, atacadista, grande, de cosmovisão, que é um processo composto, entende? Por atacado. É aí que a pessoa vai ver tudo isso, porque tudo isso aí é atacado. Olo quer dizer atacado, né? E a paragenética é a reunião de todas as genéticas. Agora, se vê no aspecto seu, por exemplo, o seu processo, por exemplo, psicologia, assistência, da aula, isso tudo nasceu agora. Agora, veja, você não é um professor igual aos outros. Você é um professor diferente. Por causa do processo da psicologia, essa coisa toda, dentro da área praticamente da saúde. Então, dando só uma dica, por esse fio da meada, você puxa o resto. Agora, por exemplo, outra coisa que você pode estudar. Quais são as suas tendências em matéria de potenciais? Do ponto de vista, por exemplo, de habilidade manual. Como é que são as suas habilidades manuais? Em que? De que modo? Onde é que isso se manifesta na sua vida? Veja isso como era na sua infância. Isso aí é muito importante, a infância. Tem lógica? Por aí, então, você vai ter uma servição para fazer, eu acho. Vê se tem lógica nisso tudo que eu falei, tá certo? Agora aqui, outra pergunta. Tenho 32 anos e um irmão com mais de 51, que parece um adolescente, pouco responsável, imediatista, bebe demais. Seria esse um caso de consciência nova, por ser imatura, mais simples e ignorante? Você poderia dar dicas sobre como ajudar? Olha, o caso do seu irmão de 51 anos, se ele bebe demais, ele é alcoólatra. Se ele é alcoólatra, mesmo que vocês não usem esse nome, que ele não gosta de falar, etc. tal, ele não está sozinho. Se ele não está sozinho, ele é assediado, porque todo alcoólatra é assediado. Eu jamais encontrei um alcoólatra que fosse sozinho. Quase sempre tem 2 ou 3 com ele. Agora, então, vamos entender. Para ajudar, primeira coisa, qual que é a técnica que eu uso para a pessoa que é tabagista e alcoólatra? Internar. Eu não vejo outro jeito. Se vocês não viram falando isso aqui, eu vou repetir. Interna ele, dá um jeito. Ajude ele internando para ele deixar a bebida. Porque o problema da bebida é, se ele bebe demais, deve ser que é alcoólatra, né? A expressão que a pessoa está usando, bebe demais. Então o problema tem que anular esse processo demais aí, para ajustar o resto. Com isso já vai ajudar. Se ele se internar em algum lugar, um spa adequado para melhorar isso aí, durante uma temporada, ele entrar numa reflexão, pensar no assunto, a tendência de melhorar é muito grande, muito maior do que qualquer outro tipo de assistência. Em mais de uma ocasião, em situações nas quais entendo que eu estava contribuindo para o esclarecimento, senti a ativação espontânea do sexo chakra. Em sua opinião, existe alguma relação entre tais e ativação específica do sexo chakra? Sim. Isso acontece quando a pessoa do assistente, no caso da assistente, tem carência sexual ou afetiva. Isso mostra que você precisa de ficar mais adequada para a assistência que você faz. Porque a gente, quando vai atender uma pessoa, você não pode ter processo de sexo chakra nisso. Isso mostra que tem aí carência, muito séria, processo de energia e afetividade. Outra coisa, sou obesa, estou com 92 quilos, fiz uma correção de rota emagrecendo 20 quilos, mas engordei novamente. Eu vejo e ouço a escatologia do assediador,
que me xinga diariamente. Com isso, minha correção de rota da Recim fica em subnível quanto à direção. O que devo fazer contra esse fracasso, uma vez que minha prioridade é ajudar os outros a estudar e pesquisar? Eu acho que o melhor para te falar que é o seguinte: você deve ajudar em primeiro lugar você, depois você pensa em ajudar os outros. Se o médico acha que você está com excesso de peso, se devia a sua altura, como é que é a sua idade, a situação dos órgãos do sistema, dá uma geral em você para ver como é que está isso. Porque às vezes também você não precisa perder 20 quilos, pode ser menos do que isso, você precisa ver. Eu preciso ver. Agora, o que se passa? Se o seu problema tem obesidade e o caso é sério e tem assediador com isso, primeira coisa então é lembrar que o peixe morre pela boca. Tem que melhorar um pouco essa sua dieta, ver na hora de comer, o processo todo é sério por aí. E dá um jeito para aumentar seu ânimo de liquidar com a obesidade. Acabar com pneu Pirelli, pneu Studebaker, Goodyear, e outra coisa, Michelin, e outra coisa, acabar também com aquele, a pochete cheia de dólares na barriga, dá um jeito nisso aí. Agora, emagrecer não é tão difícil, manter o peso é bem mais difícil. De modo que o que aconteceu com você foi o seguinte: você conseguiu emagrecer, mas não conseguiu manter. Para manter, a coisa mais séria que tem é a decisão da pessoa seriamente nesse sentido. Eu gosto de falar que é um processo aqui, ó, que a gente faz assim no rosto. O negócio é brilho. Não é brilho, não é o brilho da tez, não. É o brilho da personalidade. É hombridade. Hombridade não quer dizer negócio de ombro, que está assim, que está mexendo com o ombro. Não, hombridade. Então é um problema aí de, no caso, cosmoética pessoal, né? Obrigado. Posso falar uma coisa referente a esse último assunto? Eu perdi tua parte. Nasci no casamento. Eu faz mais ou menos uns 7 ou 8 anos, eu emagreci 60 quilos, meu peso era de 135, e eu fui para 75, e aí depois de 2 anos eu recuperei, desses 60 eu recuperei 20, que são os que agora estou tentando emagrecer. É assim, o que eu descobri que eu estava com uma síndrome, tem uma síndrome que não é bem bulimia, é uma síndrome chamada síndrome da compulsão alimentar. Tem tratamento, tem terapia cognitiva, é bom ela dar uma mas isso aí é que é obesidade, a base de tudo, isso é nome, é semântica, não é a mesma coisa, a pessoa está sabendo, é a mesma coisa. Mas ajuda, Valdo, a terapia ajuda e... Ajuda sempre, mas olha, uma pessoa precisa de ter vergonha na cara. Eu quero dizer para você já viu que eu emagreci? Esse ano passado eu emagreci 10% do meu peso, ou seja, perdi 9 quilos. Eu pesava 84, eu estou pesando hoje 75. Agora, empate, eu estou com essa tosse porque isso aí abaixou minha defesa. Por isso que é que eu estou demorando a consertar o problema. Entende? Agora, eu precisava de fazer por causa de outras, das minhas comorbidades. Tem muitas áreas que sabem mexer. Agora, eu estou sem pochete, não tem pneu, nenhum tipo. Não, mas você está entendendo? Com 75, porque a minha altura é um pouco mais do que 75. Mas tem gente que tem dificuldade para fechar a boca, não é uma questão de vergonha. Sim, mas o problema todo é o seguinte: qualquer coisa interna-se, dá um jeito. Agora, a pessoa tem que olhar também um espelho e uma balança. Sim. Enquanto eu tiver uma balança em casa, não resolve. Tem que fazer. Tem gente que tem vergonha do espelho, tem vergonha da balança, e tem raiva da balança. Hein? Pois é, no Etiópia não tem, o problema é esse. Lembre-se daquele, é bom eu falar que ele deu os princípios, tem 2 princípios. Jamais houve um centenário obeso. Todos eles são magrelos. Outra coisa, a maioria dos obesos morrem antes do tempo prematuramente. Então, com essas 2 coisas, todo mundo escolhe. Você quer viver muito ou quer viver menos? Como é que é? Eu já vi gente que chegou para mim e disse: eu como sem parar porque eu não quero viver muito. Quer dizer, tem gente que é o tipo. Entende o que é que está fazendo? Então, eu falo assim: isso chama-se suicídio lento. Isso é um suicídio. Eu concordo. Isso vai criar um problemão para você. Né?
Eu concordo com tudo, Valdo. Eu estou lutando para baixar o meu peso como eu posso, mas às vezes a gente precisa de ajuda. Não, mas a ajuda que eu acho é internar. E tem um monte de médico. Eu, por exemplo, não me internei e fiz essas coisas. Eu tenho médico, tem colega meu, estou decidindo as coisas, tomando um monte de remédio, vendo uma opção de coisa. Vale a pena. E eu ainda não ajustei minhas coisas, não. Eu não estou com a mesma disposição que eu tinha depois que eu envelheci. Porque, veja, 84 para 75 são 9 quilos. Para 84, são 10% do peso. Agora, isso foi menos de um ano. A gente tem que calibrar, eu estou vendo, mas é que no meu caso aí é importante. Eu agora vou recomeçar a fazer os exames para ver como é que eu estou. Aí eu posso reduzir os remédios, se for o caso, vamos ver como é que é. É isso que a pessoa tem que fazer. Agora, o meu problema é o seguinte, eu faço o que eu quero com esse negócio de comida. E tem outra coisa séria, que a maioria dos obesos não pensa. Depois que você passar uma temporada que estiver magro, o problema da comida vai ficar desinteressante. Então, por que a pessoa não tira partido disso? Entende? Porque chega num ponto, aquele apetite das coisas que você queria comer, você não quer. Eu estou nessa situação que agora eu estou comendo um pouco mais para reajustar, e não está me atraindo nada daquilo que eu gostava. Entende? Porque eu uso muito fruta, né? Então o negócio é mudar as frutas. Agora, por exemplo, uma coisa boa seria essa pessoa ir pensar nisso. Olha a dieta frutariana que eu faço. Existe, por exemplo, uma coisa que eu falo aqui para vocês que muita gente não conhece. E Foz tem muito. Kiwi seco. É uma delícia. Não tem muito açúcar, não tem nada. E olha, entope. O negócio é entupir, não é isso? Outra coisa, casca de pão, se a pessoa puder comer, só come a casca do pão, pão seco. Isso também é bom. Com o passar do tempo, ela acostuma com isso. Agora, eu não posso estar falando em kiwi aqui, que eu vou passar mal aqui, porque não tem nenhum aqui. Alguém aí conhece o kiwi seco? É bom ou não é? O negócio é sério. Olha, você também conhece? Gente, é só mulher que conhece o kiwi? Não tem homem nenhum, mas os homens estão atrasados, hein? É kiwi seco. Não, é o seco. Kiwi todo mundo conhece aqui para você. É isso. Quer ver o seco, aquele, porque ele é desidratado. E ele não tem açúcar, vocês sabem, né? Gente, é uma delícia. Outra coisa, eles vendem isso em Foz. Tem casa aí que vende kiwi seco. Vem no saco, você pode comprar os quilos se quiser. Hein? Eu não sei a casa lá, porque eles compram para mim, é perto lá do Arthur. Como é que chama? Pomari. Pomar. É isso mesmo. Pomari. É uma das casas que vende essa. Eu vi eles falando Pomar. É isso mesmo. Tem uma sugestão dentro desse que a Laura estava falando hoje da terapia cognitiva. Um livro que é Pense Magro, que está trabalhando bem em cima disso e pode ajudar. Sobre emagrecer, que tem mais das revistas, esse assunto, né? Tudo quanto é jeito. Agora, o problema todo que eu vejo é o seguinte: vergonha na cara. Isso é que é a coisa importante, muito importante. Aqui, eu poderia falar sobre a função amparadora presente na dupla evolutiva do parceiro, o Max Proex, em relação ao Mini Proex? Função amparadora presente na dupla evolutiva do parceiro. Ele tem Max Proex em relação a Mini Proex. O que é que eu vou explicar aqui para uma pessoa sobre esse caso? Enrolou tudo. Aí teria que ver quem é. Quem é? Você quer ler direto? Faz favor. Dá uma olhadela. Né? O problema todo é precisar de saber se isso diz respeito a ela, se diz respeito a ele, se diz respeito aos dois, se diz respeito a quem, né? Para a gente situar. Aparecendo aqui é o seguinte: ela estaria com a Max Proex e ela tem um parceiro de Mini Proex. É o contrário. Eu não julguei essa, porque eu não sei se é o contrário. Ela acha, mas eu digo para você, who knows? Quem é que sabe? Eu não sei. Você está vendo que às vezes eu não gosto de pôr a mão na cumbuca, né? Agora, de modo geral, a gente pode falar aqui generalizadamente. O problema todo é o seguinte: quando tem uma dupla, se um é uma Max e o outro é uma Mini, já ficou na metade.
O amparador, de qualquer maneira, está ajudando os dois. Isso não é frase que consola, mas é lógico que eu estou falando. Há uma assistência no caso. Então, confie e vai em cima. Não interessa se você pensa mais do que ele ou pensa menos. Lembre-se, está junta, aonde vai um, vai o outro. Aonde vai a caçamba, vai a canasta. Como é que é aquele negócio? Não é isso? Tem que ir junto. Tem heteropromoção evolutiva, seria bom a pessoa ver. Você tem aí os 1000 verbetes, olha esse. Heteropromoção evolutiva. Está falando sobre isso mesmo. Agora aqui, você poderia explicar os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial e as neosinapses geradas pela interassistencialidade multidimensional? O problema é o seguinte: quando a pessoa ela se solidariza ou faz assistência, ajuda, enfim, ela mostra fraternidade para os outros, a tendência disso é melhorar a lucidez. Quando melhora a lucidez da pessoa, é lógico que ela fazendo isso vai aumentar o processo da cognição dela, do conhecimento. Por quê? Ela vai se predispor para ter mais lucidez, ela vai se predispor para recuperar os cons. Isso vai ter efeitos cognitivos positivos. Agora, as neosinapses, ela aparece depois disso, por isso estão juntos. Neosinapse gerada pela interassistencialidade. Aumenta a cognição e vê a coisa nova. E os amparadores, quando eles interferem aqui, eles vêm para ajudar a pessoa a amparanda ou amparada. O que é que se passa nisso? Eles vão ter interesse de aumentar a sinapse, a ideia nova daquela pessoa, para ela ampliar. Quanto mais conhecimento tiver o assistido, melhor para o trabalho de assistência do assistente. Isso é óbvio. De modo que vale a pena pensar na questão cognitiva. O cognitivo aí é conhecimento. As neosinapses são aqueles elementos do cérebro da gente que mostram as novidades, o que é que tem de coisa nova. Por exemplo, neurônio todo mundo tem igual. Agora, o processo da sinapse, toda essa inter-relação que tem a partir dos neurônios, todo mundo tem diferente, que depende da experiência da pessoa. De modo que é muito importante essas duas, vamos dizer, ideias que estão aí, que você ressaltou. Na questionologia, uma das perguntas é: você está plenamente consciente da função para a qual foi chamado? Gostaria de aprofundar mais essa questão. Como posso avaliar se estou plenamente consciente? Por exemplo, uma coisa boa seria você fazer os cursos. Eu não sei, não, essa pessoa é da nossa amiga aqui, ela já sabe. Você precisa ir lá na Apex para ver a situação, porque o problema todo plenamente consciente tem que ver isso. Se lá o Lost não der jeito de te dar uma rasteira, vai lá na Consciência, que assim eles vão te mostrar a conscienciometria. Se na Consciência não conseguir te derrubar e colocar lá no tatame, então vai à consciência terapia. Se você passar por tudo isso e não der certo, você volta aqui, porque aí o negócio vai ser comigo. Que nós vamos conversar mais sério. Que assim eu vou chamar um de cada um desses 3 lugares que ela passou que não deu certo. Mas veja, eu estou brincando aqui que é gente nossa. Essa aqui conhece tudo. Ela está perguntando, deve ser para outra coisa. Vamos ver o resto. Ela conhece tudo. Ontem recebi um chamado de trabalho, está vendo? Remunerado para atuar como cuidadora ou acompanhante de uma pessoa amiga que está precisando de ajuda hoje no hospital. Hoje estou cursando psicologia. Essa proposta surgiu nesse momento em que estou à procura de trabalho ou estágio na área. Como posso ponderar a questão de assistência nesse caso e a preocupação em se estabelecer profissionalmente? Essa experiência pode ser um exercício para exercitar a função amparadora? Eu acho que ela veio em cima do lance, oportunamente, como você está falando, experiência. Experiência é período. Isso é um período de experiência psicologia hospitalar. Vale a pena ir, sim. Isso é gente boa. Na sua opinião, o humano guardou um manifesto pior do subhumano, por quê? Não, isso é conforme o caso, né? Não é todo mundo. Por exemplo, você, eu não acho que você seja uma animala. Você não é. Você é alta personalidade. Eu conheço bem. De modo que não é assim. Mas agora, alguns não saíram ainda da fase primata. Ainda estão ainda. O povo acha que a gente já superou, mas não é.
Tem gente que não superou, não. Basta ver essas loucuras todas que tem aí nas guerras, por exemplo. O que acontece? Isso é uma loucura. Olha o genocídio, essa coisa toda. Olha o nazismo que eu estava falando aí. Olha o problema da Inquisição. Olha a tortura. Gente, vocês viram essa agora? Vou falar uma agora quente. Isso parece que é de ontem. Fizeram lá uma entrevista com Bush e ele defendeu a tortura. Nós tivemos um cara da Revolução aqui no Brasil que morreu também defendendo a tortura, vocês sabem, né? O alemão. Ele também defendia a tortura. O Geisel. Agora veja, o Geisel e Bush pode juntar, porque é tudo no mesmo nível. Uma pessoa que defende a tortura, como é que fica? Outra coisa, ele falou isso tudo agora. Falta 8 dias para deixar o governo. 8 dias, falta uma semana. Então você veja, eu pergunto, há alguma zoologia nisso? Há ou não há? Há zoologia? Se não tem nesse, aonde é que vai ter? Gente, tortura. Como é que é isso? Hein? Por exemplo, existe bicho que às vezes brinca com o outro, né? Com a vítima. Mas, por exemplo, não tem esse requinte de tortura. Agora, e outra coisa, ele falou, não é preciso fazer tortura para arrancar a informação. Isso é um Bush. Eu vi na televisão hoje a repetição do negócio, ele falando isso. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, como é que as conselheiras já estão aparecendo e confessando publicamente. Eu sou conselheiro, e daí? É isso que ele fez. Não, você pensou? O cara chegar, eu sou conselheiro, e daí? O que você quer? Vai encarar? Vai encarar? É isso que ele está falando. Quer dizer, o cara é pior do que a gente está pensando. Não, o pai dele também já está gaga. Pelo jeito dele lá, a situação. Mas o pai dele parece estar gaga. Pela essa coisa que eu vi ele falando, o negócio. Quando conheci a projeciologia, há 18 anos, alguém me disse que eu tinha amparo de baixa qualidade. Essa é terrível, hein? Quer dizer, olha, já está de baixa qualidade e de alta qualidade. Isso aí a gente tem que perguntar para a Armindade, você passou por aí? O negócio é esse? Que troço é esse? Agora aqui, rompi com o que considerava meu amparo e resolvi andar com as próprias pernas apenas. Fui preconceituosa com o meu amparador? Não. A primeira coisa que a gente nota aqui é o seguinte, olha, você é uma pessoa inteligente. Quando falaram essa baixa qualidade, é porque queriam dizer para você que você não tinha amparador, você tinha guia sério. Isso tudo já foi superado, que eu te conheço. Isso aí já era, ficou no seu passado. Mas em baixa qualidade, quer dizer, ele não era amparador, isso aí é guia sério. Eu lembro dessa história, das coisas dela, eu vi gente, ela teve muita coisa, conversou com muita gente. A consim pode ser assistida por mais de um amparador, um deles em função geral, e outro com atividade de amparo específico, por exemplo, um projeto intelectual profissional, quando se tratar de marcos-tarefa. Escuta, eu mesmo falo que um tenecista que tem o FIEC, você pode ter 2 amparadores, isso é normal. Se isso existe em um caso, pode existir para outro. Apesar de ainda não fazer TENEF, sinto que tenho amparo. Ocorrências pontuais desde a infância. Hoje eu tenho 37 anos. O senhor acha que isso é possível ou seria guia cego? Olha, a primeira coisa, sabe, a gente vê a sua biografia, né? O que você fez? Se tem amparador 37 anos, deve ter a opção de coisa já construída, porque senão não é. Então, ó, você não precisa falar para mim. Agora, que tal você dar uma olhadela na autobiografia? Se tem muita coisa feita, é amparador. Se não tem, conversa fiada. Sim. Pergunta aí, eu achei muito interessante a mulher ter rompido com o antigo amparo dela, né, que seja guia cego. A maioria das pessoas ficam presas porque não tem coragem de fazer essa ruptura. A ruptura precisa ser feita. Agora, a ruptura geralmente diz respeito à religião, né? Uma seita. Do que for. Você quer o X. Mas se você quer mudar, tem que fazer a ruptura. Mas essa aí eu conheço. Eu sei o que ela fez. Ela fez mais do que isso. Uma pessoa que precisou se afastar temporariamente do voluntariado e da comunidade conscienciológica para investimento na qualificação profissional acadêmica,
de que modo e quais atitudes essa pessoa pode fazer para manter-se conectado com a CCCI e mais disso com os amparadores. O ideal é online, ver os livros que saem, quando puder dar uma escapadinha para a gente atualizar as fofocas, as fofinhas, etc., de alto nível, porque isso faz parte do serviço. E o negócio é estudar tudo que for possível, né? É gente nossa aqui. Na função de resgate extrafísico, Grupo Carmo, como podemos aumentar a interação com o amparo extrafísico? Olha, na função de resgate sempre tem o problema de amparadora que superintende, governa e orienta o processo de resgate. Agora, aumentar a interação com o amparo extrafísico é fazer mais assistência. A melhor coisa que tem é observar com mais detalhes as práticas da TENET diárias. Pode falar. Na patologia, eu queria entender os dois últimos. A função mantendo o órgão e a função magna da autocognição no caminho da evolução. Nesse contexto aqui. A função mantendo o órgão. O que a gente fala é o seguinte, veja bem. É a função da pessoa que mantém o órgão funcionante. Então, por exemplo, você quer ter um amparador, ou você quer manter o seu amparador, você tem que atender as coisas dele para seguir com você, porque senão ele vai se afastar. Que é a função que mantém o órgão. Senão, não adianta nada. Agora a outra. A função magna da autocognição do caminho da evolução, é esse? Qual que é a função magna da autocognição no seu caso particular? A pessoa tem que ver o individual dela. O que é que você precisa estudar mais? Ou aonde é que você tem que explorar mais, aprofundar, fazer aí uma imersão maior para fundamentar o seu trabalho dentro da evolução? Cada um aqui. Uma boa parte de todo mundo aqui tem que entrar na cosmoética, né? Se a gente for falar do ponto de vista geral, seria isso, né? Sem cosmoética, nada aqui vai funcionar bem. Como é que fica a evolução? Então, a primeira coisa é perguntar para a pessoa: você tem o Código Pessoal de Cosmoética? CDC. CPC. Agora, depois a gente pergunta o CGC, que é o problema do Código Grupal de Cosmoética. Um puxa o outro. Tem lógica? É mais ou menos por aí. Agora, a função mantendo o órgão, isso é aceito até pela ciência convencional. É a parte básica de tudo, tudo é assim. Professor, na ciclologia, na página 71, você coloca, não sei se você já falou sobre isso, amparador intrafísico e amparador extrafísico. Nesse sentido, é aquela questão de você se colocar na posição de amparador intrafisicamente. A gente poderia falar que isso é a ressex, provocando a ressim em termos de amparo ou não? Não, o problema é o seguinte: o ciclo, você é um amparador intrafísico. Você vai ser um amparador extrafísico. O amparador extrafísico hoje já foi amparador intrafísico ontem. Aí fica tudo mais claro. Agora, tudo é o processo da função. A função amparadora que nós estamos estudando. Pensando nisso, na estrangeirismologia, eu estava pensando em botar full-time assistencial, alguma coisa assim. Tipo, mas o full time é quando pega lá na frente, né, com as coisas todas, quando a pessoa já caminhou mais. E se você... Né? A Minerva disse que não. Vamos tentar outra então. Glasnost interassistencial, de repente, é uma coisa assim? Também não. Isso aí a gente usa para muito mais coisas, muito mais adequado, né? E se fosse inteligência evolutiva também, não? Hoje ele quer chutar tudo. Tem o dia que ele está inspirado com a farroupilha. Não, escuta, você não usou aquele negócio não, né? Chimarrão não. Não, né? Na mentira. Tem dia que não acerta, mas tem dia que não dá uma, né? Tudo dá fora. Nessa questão de essa de hoje, você está hoje tirando fino. Você é o homem tangente. O senhor comenta muitas vezes do dia a dia aquela questão da... você tem um pedinte, por exemplo, dar esmola, né? É uma coisa sutil, mas o fato de você se interessar pela necessidade da pessoa já faz parte dessa interassistencialidade, né? Já. Agora, o ideal é dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão,
Um pacote de macarrão é melhor. Porque a maioria das vezes você simplesmente ignora a pessoa para tentar fugir do problema. Lá em São Paulo eles davam isso no carro, eu já mostrei para vocês. Eu mesmo andei com isso lá, com a turma, com o carro e tal. Então a gente dava. Aí, a hora que fui dar lá para um, porque eu que estava no carona, eu que estava fornecendo o negócio do outro lado. Então na hora que eu vou ceder, era um menino e um rapaz. O rapaz estava na frente. Aí o rapaz fez aquela cara, o menino falou assim, não tem nada, eu troco com ele muda pela cachaça. Falou rápido. Aí o carro foi embora. Quer dizer, eu já tinha tudo organizado, uma infraestrutura para trocar o feijão por um gole de cachaçinha. Isso é a vida. Agora veja, aquele menino já precisa de ver, né? Como negociante, arranjar para ele alguma coisa para fazer negócio, que já é do métier, não é? Mas então quem é? A letra A, sim. No detalhismo, sinergismologia, página 70, das energias conscienciais A3, amparador extrafísico, assistente e assistido. O amparador aqui, ele é tanto do assistente como pode ser do assistido, quando é que isso pode ser A4? A4 pode ser em qualquer hora que se aumente qualquer um deles. Se tem 2 amparadores, aumenta. Se tem 2 assistentes, aumenta. Se tem 2 assistidos, também aumenta. 4 pode ser de tudo. Agora, o que interessa aí é o trio. Um é amparador, o outro é assistente e o outro é assistido. Isso é que acontece na TENEPS. A base de tudo. Por isso está aqui, ó. Sinergismo trio das ECs. A3. Mas fora... Energias conscienciais A3. Fora a TENEPS aqui, uma assistência... Sim, mas o que interessa é a gente entender a TENEPS. A base de tudo é isso. É aonde nós temos o código, é onde nós temos o elemento de medida, a unidade de medida, a TENEPS. E esses 3 aí funcionam. Mas numa assistência, normalmente o amparador é do assistente ou do assistido? Escuta, você ainda não entendeu nada, deixa eu te explicar. Amparador extrafísico, o assistente humano e o assistido extrafísico. Acabou. Agora veja, até que ponto que o assistido também assiste os outros 2? É lógico que assiste. Tudo é interassistencialidade. Você entendeu aí o nível? Entendi. Então os 3 são assistentes. Até o assistido. Isso é a rigor que eu estou falando. No duro mesmo é isso. E a gente não pode fugir dessa realidade. Por isso que esse trio assistencial é importantíssimo. E é a TENEPS que mostra isso com clareza na prática. Agora, ó, você sabe que uma pessoa, por exemplo, ela vai fazer um arco voltaico na outra. Às vezes tem um trio. Uma pessoa vai arranjar um acoplamento áudio com a outra. Às vezes tem um trio. Pensa nisso. Tem de tudo. Então pensa no processo da interassistencialidade. Interassistencialidade é o seguinte: eu assisto aqui, mas eu recebo também de volta. Eu sou assistido. Então vamos, para você entender bem. O assistente, ele assiste 90% e recebe 10% de assistência. O assistido recebe 90% de assistência e dá só 10%. Entendeu, não? Tudo é interassistencialidade. Outra coisa, assistência não é comida, não é dinheiro, não é nada, é muito mais do que isso. E no nosso caso, o caminho é da Tales, é de esclarecimento, é de cognição, é de conhecimento. Então, é a ampliação do micro-universo consciencial da pessoa, o modo dela abordar o mundo, o cosmos, ela se amplia, ela aumenta. Tá ok? Sim, obrigada. Agora aqui, poderia aprofundar sobre a função do binômio funil do renascimento fora do sono na binomiologia? O caso é o seguinte:
Quando a pessoa vem para cá, ela entra no funil do renascimento, que é o restringimento consciencial. Agora aí começa a funcionar os pulmões, o coração começa a bater, o oxigênio com o sangue vai mantendo o corpo. Então, esse fazendo aqui, ó, isso aí é fole. Esse é o fole do soma. A vida inteira nós estamos nisso. Você entra primeiro no funil e depois fica com fole. A vida humana é isso. Agora, para isso, é muito importante a gente pensar na assistência desde o funil até o fole, até acabar o fole. Quando o fole deixou de funcionar. A vida toda é de assistência. Então, isso aqui é muito importante pensar. Então, o binômio aqui é baseado nisso. Funil do renascimento, fole do soma. Agora, poderia soletrar o nome do alimento que pouco a pouco relatou que é ótimo para uma boa dieta? É kiwi. Kiwi é K-I-W-I. Kiwi. Tem gente que fala kiwi. Ó, se você viu, o que viu, interessa. Mas, ó, K-I-W-I. Agora, ó, tem que comprar ele seco, desidratado. Pode comprar os quilos, não é caro, não é nada. Agora, você compra um pouquinho, experimenta, vê se está no seu paladar. Ele é mais doce, presta atenção nisso. E outra coisa, ele é crocante, porque tem aquela sementinha dele que faz barulho no dente. Tem que olhar isso também. Outra coisa, ele às vezes vem grudado no outro, porque está tudo seco. Então faz aqueles bolos assim. Outra coisa, ele é verde, mas você não vai ficar verde não se interessa. Não tem tinta, mas ele aparece verdinho. Outra coisa, pode aparecer pequenininho assim, pode aparecer uma roda desse tamanho, depende do tamanho do kiwi. Agora, ó, experimenta, que você vai ver. Agora, ó, junto com isso, existem outras frutas que ajudam a pessoa, até os diabéticos. É bom ver isso. Existe hoje frutas nesse sentido que vale a pena ponderar. A dieta frutariana, às vezes, é ótima, é bom a gente estudar. Eu já trouxe aqui um verbete sobre dieta frutariana, que é bom a pessoa pensar um pouco e ler isso aí, vale a pena. Minha filha está com 15 anos e uma ultrassonografia detectou pedra na vesícula. O médico diz que a vesícula tem que ser extirpada, justificando que ela não faz falta. Minha filha conta retirada. Por favor, me oriente o que pode ser feito. Eu acho que seria bom você ter uma outra opinião. Leva sua filha para um outro especialista e vê o que é que ele vai falar. Tudo aí se de ver. Uma outra coisa que você não falou. Isso aí é litíase biliar, que é o diagnóstico disso. Precisa de ver qual a importância dessa litíase, quer dizer, a pedra, que tamanho que é, como que houve, de que modo, desde que está aí, qual a sua posição. Isso tudo tem que ver. A gente não pode dar um palpite nisso aí sem saber do cara. Agora, seria bom ouvir uma segunda opinião. Porque ela não está falando nada aí, ó. Tinha que saber que tamanho que é, como é que é, porque às vezes o negócio é mais do que isso que o médico falou. E outra coisa, às vezes é menos. Você viu, né? Quem chega ao fiexista já está qualificado para ser amparador de função intermissivo? Olha, aí um problema que pelo menos a pessoa tem uma tendência, né? Agora, saber é só com os evoluciólogos do grupo. Né? Eu não estou autorizado. Como é que é? Não tenho competência para dar opinião desse sentido. Me retiro solenemente do tema, não é isso? Do cenário. Né? Mas aí é um caso para ver. Né? Pelo menos a pessoa está predisposta a alguma coisa nesse sentido. A predisposição a gente pode falar sem erro, mas eu acho que eu estou sendo honesto falando isso. Professor Dalton, sim. Aqui no ar. Lá. O senhor poderia aprofundar um pouco sobre a trinonologia na página 71, a relação de holobiografologia, holomnemônica e Você chegou agora? Não. Gente, eu não acabei de falar isso? Eu falei tudo.
O problema agora é aquilo que o cara falou para mim. Não, deixa quando acontecer isso, você fala para a pessoa para ver o registro, que está tudo sendo registrado. Quando sair a tertura, vai ver o que é. Eu cheguei um pouquinho só mais tarde da tertura. Não, eu estou brincando com você, tá certo? Mas o caso é o seguinte, eu chamo dos retardatários. Tá bom. Então ele falou para mim, você vai curar os retardatários falando com que eles vejam, pedindo para eles verem a gravação. Em parte, tem uma certa honestidade nisso, não tem? Tem. Mas olha, não é esse o caso não, tá? Tá bom. Vamos aqui estudar. De novo. Tá bom. Tá certo? Trinomiologia, a função do trinômio. Holobiografologia. Holobiográfico são todas as suas vidas anteriores que você tem. Holomnemônica é o conjunto de todos os tipos e categorias de memória que você tem. Paragenética é o conjunto de todas as genéticas das suas vidas anteriores, as retrovidas. Agora, a função disso aí, em relação, por exemplo, à assistência, amparadora, intrafisicologia sua, a intermissão, a sua proex, tudo isso tem relação. Quanto mais você se conscientizar das retrovidas, dos retrossomas, das suas experiências anteriores, ter confiança e convicção disso, através de uma lembrança lúcida, mais você vai entender a sua genética, a sua paragenética, o povo com quem você vive, inclusive os amparadores. Não tem lógica isso? Outra coisa, isso aí ajuda demais a função amparadora, não só do seu amparador extrafísico, como de você como amparadora. Entende? Amparadora, no caso, como interassistente. Eu penso assim, a função amparadora, ela também deve ser reciclada, vamos dizer assim, né? Sim. Principalmente quando a gente traz... Não, e outra coisa, tudo na vida evolui, né? Assistência também. A maioria de nós todos aqui já fizemos assistência, por isso nós estamos aqui, é por isso que a gente fez o curso intermissivo. Mas é que é uma assistência paupérrima, né? De Tacom. Exatamente. Que é essa medíocre, né? Ainda tem muita gente que insiste nisso. Por quê? Eles querem fazer mimese, automimese, quer fazer mimeticologia, quer repetir, macaquear aquilo que já fizeram. Agora, em termos de autopesquisa, professor Valdo, eu posso pegar esses 3 elementos, levantar o que eu sei hoje, assim, os dados que você dispõe, né, que você tem lúcido, e fazer uma correlação entre os 3 e fazer uma avaliação do que você precisa, por exemplo, reciclar em termos de função amparadora. É isso aí. Se você traz, por exemplo, resquícios de religiosidade, aquelas coisas, você tem que reciclar aquele ponto para você trabalhar melhor na sua função de amparador. É por aí. É isso? Agora me conta, para quem quer que eu respondi antes? Foi para você, ó. Era só pular uma fileira que dá, né? Tá bom. Ela quase sentou perto. Foi para a Thelma. Obrigada. Sim, pode falar. Quais seriam as principais unidades de medida para a gente avaliar nossa TENEPS diária? Alguma dica, assim? Como é que é? Unidade de medida para ver a nossa função aparadora, nossa assistenciometria, vamos dizer assim, da nossa TENEPS diária. Quais seriam as unidades de medida para a gente ver? O problema todo é ver como é que você sente. Começa vendo o seu micro-universo consciencial. Por exemplo, a sua TENEPS, ela traz gratificação real a você todo dia? Você, por exemplo, se sente bem com ela? Se uma pessoa, por exemplo, uma das características, que é um fator, falando aqui na nossa linguagem, patognomônico, se uma pessoa, por exemplo, ela está enjoada de fazer a TENEPS, é porque tem assédio. Isso aí é só para você ter uma ideia. Então, pense agora o contrário. Se ela está eufórica, se ela está motivada, se ela tem uma predisposição natural para a TENEPS, tem cara que chega para mim e fala assim, Valdo, eu quero fazer a TENEPS se pudesse o dia inteiro. Veja, eu tenho mais disposição que qualquer coisa. Agora eu virei para ele e falei assim, até para sexo? Você falou, até para sexo. Então veja, esse cara deve ter... Agora, só para chatear, né? Eu não deixo passar, né? Eu nasci em Minas. Então virei para ele e falei assim, você tem um amparador ou uma amparadora? Ele falou assim, um amparador. Quer dizer, só para dirimir as dúvidas, para não deixar nada. Eu gosto das coisas bem explícitas. Eu sou da glasnost, da transparência. Mas, ó, você entendeu por aí? Agora, ó, a
Através disso, você vê as outras repercussões do caso. Como é que está a TENEPS da pessoa? Olha bem, por exemplo, em relação às outras consciências, o que tem, se há alguma repercussão, algum eco, alguma ressonância do seu trabalho fisicamente. Vê como é que você se passa com isso, que você sabe. TENEPS e processo de energia é um negócio sério. Uma pessoa pode estar resfriada. Na hora que ela vai fazer a TENEPS, acaba toda a doença dela, ela fica boa. Quando acaba, o resfriado chega. Isso é batata, hein? A maioria é assim. Agora, então, tem aquela pessoa que chegou para mim e começou a reclamar por causa disso. Ela sentiu isso bem claramente, muitas vezes. Aí ela chegou assim, mas vem cá, você não acha que o amparador, até o certo ponto, não está me tapeando? Você pode me melhorar, por que ele não faz isso melhor todo dia, para sempre, e acaba com o resfriado? Eu falei assim, isso aí seria estupro evolutivo, eles vão até um certo limite. E outra coisa, se o amparador chegar e fazer tudo que você precisa para você, que experiência que você vai ter? Não é evolução mais. Isso é a experiência dele, não é a sua. Então a gente tem que ver o problema dos limites que tem. É igualzinho aquela pessoa, em matéria de medicina tem muito disso. O cara está lá, doente, às vezes uma doencinha pequena, no entanto, ele assistiu o outro, melhorou o outro totalmente, com o amparador. Agora então veio o outro pergunta, mas por que você não melhorou aqui? Por que o amparador não vem e te conserta? Não, eu preciso disso, o que eu vou fazer? É o processo, é o problema de médico, a condição, é o problema, a condição física, a extrafísica, o holossomático, tem uma opção de coisa nisso. Então, isso tudo também a gente tem que clarear, para ver a coisa bem clara. Eu não sei, ficou claro para vocês? Professor, na sinapsologia, o senhor comenta ali, então, a questão da geração de interassistencialidade, né? As neossinapses geradas pela interassistencialidade multinacional. Então, qual que ela perguntou antes? Exatamente, mas depois, pegando também através do processo da frase enfática, de você disposto a reciclar os próprios esforços de autocognição lúcida. Nesse caso aí, você vai trabalhar em cima da assistenciologia até o ponto de isso se tornar um megafoco ou um mater pensene, pessoal. Até que a interassistencialidade seja o seu oxigênio. Intelectualmente é isso, cosmoeticamente é isso, evolutivamente é isso. Você vai respirar, interagir, trabalhar em cima daquilo. Agora, a hora que você chega num caso desse, você então já vai arranjar princípios para viver em tudo. É o meu caso. Princípio para viver com uma pessoa, para viver com 10, para viver com 50. Princípio para você trabalhar num processo seu, para trabalhar numa empresa, numa situação, para trabalhar você, a comunidade, o grupo, a policarnalidade. Você vai saber tudo como é que é. Vocês, por exemplo, vocês não ficam pensando que muitas dessas coisas que eu falo aqui, que eu precisei de curso intensivo para isso, não. Com o processo que eu passei de ficar muito tempo extrafisicamente, como eu tenho uma certa lembrança disso, eu sei dessas coisas todas, há muito tempo. E outra coisa, a maioria de vocês tem. É que vocês ainda não mexeram muito na memória. O que falta aqui é dar um jeito de escavar a memória. Você está entendendo? Dá um jeito, todo mundo tem mais memória. Mas a maioria tem memória difícil até para o dia a dia. Você sabe disso? Que chega no ponto de você estar analisando o retorno interassistencial de cada ato, né? Cada movimento, cada ato, cada respiração. E tem um amparador uma vez, Adel, que falou para mim, eu perguntei para ele assim, de todos os trafores ou virtudes ou tendências positivas que uma pessoa tem, o que você acha na média da humanidade hoje que poderia apressar mais e queimar etapas? Olha, eu tive pensando nisso, é opinião minha, ele falou, não é de ninguém não, é minha, mas é uma coisa para você ponderar. Eu acho que o processo é mnemônico. Uma pessoa que tiver melhor memória, ela anda mais depressa. Olha, eu tive pensando nisso anos, e eu não pude dar conta no cara até hoje. Vocês pensam nisso, vê o que vocês pensam. O que é que você conclui, ô Mário? Estuda isso. Ô Djalma, estuda isso. Por isso que eu dou valor para o óleo mnemônico. Eu já tentei acabar com isso. Agora esse negócio está atravessado aqui comigo.
essa relação sutil e forte entre mnemônica e assistência. Né? Não é. Com a memória, tudo melhora. Quantas vezes eu falo aqui em retrocognição? É por causa disso. Agora, esse discernimento no tempo e no espaço é o, vamos dizer, o retrodiscernimento. Você está entendendo? É um negócio muito sério. É a base. Agora, isso dá convicção para você. Agora, no caso dele, ele não quis pôr a mão na cumbuca, ele falou assim, isso é opinião minha, porque foi onde eu pude escapar. Esse foi a escotilha de fuga dele, você está entendendo? O ladrão que ele arranjou. Enfim, foi o corte que ele usou, você está entendendo? O remédio para expandir o pulmão, foi isso. Ele arranjou um jeito. Tá certo? Para melhorar essa memória para valer, você fala muito do Tanakan. Você teria alguma outra dica assim para reforçar, para a gente poder reforçar a memória? Memória é ler bastante e anotar. Isso aí é que ajuda mais. Agora, desse remédio todo que eu usei na minha vida, o único que funcionou até hoje, para mim, eu não sei como é que é os outros. Você nunca pode saber como é que são as outras pessoas. Tanakan é o melhor que tem aí, de todos eles, é o ginkgo biloba. Agora, veja, isso já vem lá do Oriente. Agora, eles sempre acharam que ele melhora a concentração, mas não é. Conforme a pessoa, ele melhora mais a memória. Agora, se atinge a memória, tudo melhora. Porque melhorou a concentração, a tendência é melhorar a memória, a atenção, etc., os outros atributos. Mas o problema é esse. Ele, às vezes, melhora mesmo a memória. Agora, a memória, como é que a pessoa vai saber disso? Em pouco tempo é fácil saber. É só ela ver se ela tem lembrança recente. As retenções recentes, ela lembra bem. E outra coisa, pega principalmente a memória nominativa. Vê se ela não está esquecendo os nomes adequadamente, a expressão, isso e aquilo. Isso às vezes é muito importante. Agora, ó, com 3 meses, a maioria das pessoas, se não tem idiosincrasia ou intolerância ao processo do ginkgo, a pessoa sai bem. 3 meses ela já vê que melhorou. Vale a pena. Agora, eu, como sempre usei essas coisas, porque aos 22 anos eu tive meu problema mnemônico, né? De esquecer a letra 8. Eu sempre levei isso em muita consideração. Outra coisa, eu já estudava isso tudo devido ao processo de epilepsia, você viu bem, desde pequeno, por causa do meu irmão, aquela coisa toda. E a epilepsia acaba com a memória. É onde ela ataca em primeiro lugar a memória. Agora, eu sempre olhava a minha memória, porque a hora que eu comecei a perder, eu falei assim, estou morrendo, estou no fim, sou moribundo. Então, esse negócio é um problema sério. Você acha que uma pessoa que nunca teve uma boa memória, ela pode? Ela recupera. Agora, o problema é que tem que usar as duas coisas, o processo químico, boa alimentação, bom sono, dormir até o 3º sono todo dia, atender aquilo que o corpo exige, e outra coisa, ler bastante, anotar bastante. Por quê? Ela tem que agilizar o processo intelectual, o jeito de pensar, a pensionização dela. A memória depende muito disso. O que é que eu falei aí antes sobre função? É o órgão e a função, senão não vai. Se a pessoa não tiver isso, não funciona, não fixa. É a retenção. Mas o que é? Eu queria saber na dificuldade recíproca, o que pesa mais, o que dificulta mais o amparador na atitude da gente? A questão pensênica, ou a pensênica mais do PEN, ou a questão mais energética? Emoção. Hã? Emoção. A pessoa endurece pela ideia por causa da emoção. É burrice. Dentro do pensênico é o do meio. Você pegou os dois dos treinos, não é nada disso. É o do meio. Você esqueceu. Agora, o 100 aí seria emoção, seria mais instinto. Entende? Por exemplo, o caso que a Marisa falou é justamente isso. A hora que ela endureceu, não estou de acordo com isso, disso. Depois ela entendeu, você vê, já é a emoção dela. Agora, a emoção que perturba a pessoa entender as coisas. Vamos entender bem isso. Uma boa parte das pessoas rodam, erram, deslizam, escorregam, devido à emoção que entra na hora que ela vai chegar a alguma conclusão. Isso piora, porque falta racionalidade, não tem lógica.
É a emoção também que dificulta assim, o desenvolvimento do parapsiquismo? Também. A maioria, tudo é imaturo. Você vê a maioria dos médicos que você vai encontrar por aí, tudo imaturo. Você quer levantar o ano deles, você vê, está no limite, não adianta, aquilo ali tem que ter mais tempo. É uma lástima isso aí. Outra coisa, os artistas de modo geral, tudo mesma coisa de médium. Quem é que são os maiores médios da Terra? São os artistas. Artistas, estou falando de modo geral. Iniciei a TENEPS ontem e senti uma forte conexão com o amparador. Porém, não consegui perceber que tipo de trabalho assistencial foi realizado. Pergunto, como posso utilizar essa parceria de modo prático para qualificar a assistência realizada? Me conta, a pessoa começou ontem. Escuta, daqui 1 ano a gente volta a falar, tá certo? Mete os peitos, como é que eu falo? O médico, meu amigo lá, arranca o sutiã, joga longe, mete os peitos na TENEPS. Isso aqui é o ideal. É o jeito, né? Porque a afetividade e o processo de energia leva consigo a carência sexual. Qual a profilaxia? Como corrigir essa carência? Olha aqui. A afetividade é um problema que está junto, praticamente íntimo da sexualidade. Agora, tanto a afetividade quanto a sexualidade mexe com o processo de energia consciencial de uma maneira intensíssima. Por exemplo, você sabe que não pode haver um ato sexual sem adrenalina? Se a pessoa não usar adrenalina, ela não participou do ato sexual. Alguma coisa houve, ela está morta. Não é mosca morta, não, é pior. É uma vegetal. Então tem que ter adrenalina. Agora veja, afetividade, o que é? Não tem uma porção de ímãs que entra na afetividade da pessoa? Por quê? Emoção. Olha o sistema nervoso, como é que é, dentro da emoção. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, por exemplo, a afetividade. A pessoa entrou ali, o coração disparou. Olha só, quanta coisa que não tem aí, mexendo nessa paixonite aguda do processo. Então, é muito importante ver que a energia está em todas. Agora, como é que a pessoa melhora isso? Qual a profilaxia? Primeiro, a pessoa vai mexer no estado vibracional, trabalhar com o processo, dominar isso, reconhecer, ter autoconfiança no seu estado vibracional. Agora, depois disso, ela começar a colocar o estado vibracional toda vez que ela tiver que decidir alguma coisa séria. Ela entra no estado vibracional, que se quiser conta aquela técnica popular de 1 até 10, pensa antes de falar, pensa antes de agir, que a situação toda vai começar a melhorar. Isso é profilaxia, é prevenção, vai corrigir essa carência. Uma outra coisa também, na questão de afetividade tem que ver, porque às vezes, por exemplo, a carência da pessoa é um amor platônico. Amor platônico precisa de tratamento, é um caso patológico. Isso é loucura, tem que acabar com isso. Então, o amor platônico, que parece que não faz mal para ninguém, faz mal sim, muito para a pessoa. Tem que ir com calma com isso, que a pessoa desperdiça a proex dela inteira, por causa de amor platônico. Na parafatologia, você pode explicar a amparador extrafísico de função na condição de cobaia evolutiva útil? Todo amparador extrafísico de função é uma cobaia evolutiva útil. Você tem que saber como trabalhar essa cobaia no seu laboratório da TENEPS, por exemplo, ou da UFIEX. O problema é seu. Agora, que ele é a cobaia é. O que é que eu falo das consciências, em geral? Toda consciência é cobaia das outras. O que é que eu falo de mim? Eu sou a cobaia mor da turma aqui, da tertúlia. Tá certo? E sou um dos mais complicadinhos que tem aí também. Sou uma cobaia complicada. Já disseram que eu sou aquele bicho, como é que ele chama? Ornitorrinco. Assim, não, o Valdo é ornitorrinco. Entre cobaias, ele é ornitorrinco. Porque tem uma mistura, uma opção de coisa, cada um pior do que o outro. Nada foi bem acabado nele. Isso que o cara falou para mim. Falei assim, você sabe que você tem razão. Tem razão. Assina embaixo. De modo que qualquer coisa de ornitorrinco. Agora, depois veio ele com a família e queria tirar fotografia para mim. Cara, você quer espantar os mosquitos com ornitorrinco aí?
O que é? Tirar fotografia comigo, fotografia com ornitorrinco? Quando iniciei meus estudos mais seriamente na conscienciologia, com curso como CIP, CP1, CP2, tive a experiência extrafísica em que conversava com possíveis amparadores e um deles me dizia que ele tinha me acompanhado até aquele momento e que agora ele seria substituído por um antigo amigo meu da época em que vivia nos Estados Unidos. Nesse momento, a consciência apareceu e se apresentou usando roupas da época em questão. Pergunta: existe um nome técnico para esses fenômenos ou seria simplesmente uma troca de amparo que acontece rotineiramente com muitas consciências? Ora, tudo isso acontece com todo mundo. Agora, o que significa, no caso, a maioria, quando há uma troca de amparador, é porque a pessoa que é o que vai sendo amparada melhorou o nível da assistência do trabalho que vai ser. Vai aumentar o trabalho dela. Por isso que é que mudou o amparador para ficar naquele novo nível. Isso é a regra de modo geral. Agora, o problema todo é o seguinte: vê se isso aconteceu com você. Aí é o que importa. Houve um patamar diferente? Houve um upgrade, já que eu estou falando nos Estados Unidos, né? Houve um upgrade, quer dizer, um plus, algo mais, isso é muito importante. Conheço uma pessoa que deseja fazer a TENEPS. Detalhe, essa pessoa é policial civil e, por força da profissão, anda armada. Nunca matou ninguém. Há também o detalhe que ela trabalha dando plantões de 24 horas na delegacia 2 vezes por semana. Qual a melhor orientação para dar essa pessoa? Olha, se fosse comigo particularmente, eu não sugeriria a ela para fazer a TENEPS agora, não. Agora, o que me passa aí, o que eu já vi em casos parecidos com esse, é o seguinte: essa pessoa, se já está interessada na TENEPS, é que a vida dela vai mudar. Ela não vai continuar fazendo isso, ela vai deixar. Porque aí não dá, né? Fazer TENEPS com revólver na cintura ou no traseiro, não dá, né? Tem alguma coisa, e ela não vai se sentir bem com isso. Muito embora ela pode ser até bem assistida com tudo isso, que é policial, às vezes é positivo, é igualzinho bombeiro, não tem nada. Mas agora, fazer TENEPS, o que você acha, Mário? Ô Djalma, o que você acha? Ô Grace, o que você acha? Grace, o que você acha? Fala, não pode ficar no meio termo. Sim ou não? Não dá. Não dá, tá vendo? Ô Thelma, o que tu achas? De modo geral é isso. Então você vê, já há uma certa unanimidade aqui. Se a gente perguntar, muita gente vai pensar nisso. Na dúvida, a gente tem que se listar. Essa aqui é a técnica da cosmoética. Agora, o que eu vejo é o seguinte: essa pessoa aí, meu caro amigo, fala com ela. Ela vai renovar. A vida dela não vai continuar assim. Pode ser que esse ano ela vai mudar de trabalho. Agora, se você vê que ela está muito empolgada, não fala que ela vai mudar, não. Daqui um ano você fala, escreve no papel, põe a data, põe no envelope e põe um selo. Daqui um ano você abre isso. E assim tira dirimir as dúvidas. Sim. Eu gostaria que você me desse uma orientação como eu acesso a central extrafísica de energia. Sim, o que você quer? Eu quero. Como é que eu acesso a essa central? Você tem TENEPS. Eu sei que você pratica TENEPS. Vai trabalhando com a TENEPS e procure entender o seu amparador. E deixe que quando a coisa interessar, ele vai ser o primeiro a predispor, patrocinar e melhorar a sua condição para você acessar a central extrafísica. Mas é o amparador. Vê se você entra na intimidade da assistência junto com ele. E procura trabalhar firme. Você, eu te conheço, ele é filho. Você vai longe nisso. Agora, quando você começar com o processo da central, você vai sentir a coisa em você. Tem os fatos, a gente não adianta falar. A pessoa começa a sentir e ela vivencia aquilo. O fenômeno é persuasivo, ele convence a pessoa da realidade de tudo que tem. É impressionante isso. Sim.
aqui no ar. Pode falar. Do ponto de vista do auto-revezamento, o que você acha que é mais relevante? A retrocognição, a auto-reflexão ou um livro pessoal? Não, fala devagar que eu não vi. Auto-revezamento tem? Então, do ponto de vista do auto-revezamento, o prioritário é a gente estar trabalhando em reflexão, ou acessar algum livro pessoal, ou de repente alguma retrocognição? Não. O problema todo, ele não consegue falar devagar. Eu vou mandar você lá para aquele laboratório nosso, tá certo? Vamos te dar aí uma folga, aí uma temporada, sei lá. Mas o caso todo é assim, vou explicar. Na questão do auto-revezamento é ver o seu trabalho. Se ele está sendo produtivo. Porque é esse que você vai emendar, que você vai desenvolver, que você vai prosseguir com ele. Se o seu trabalho é correto, você está satisfeito com ele, está vendo resultado, você tem gratificação com isso, é gratificante para você. Você está vendo a lógica nisso? Não. Isso é que é importante. Esquece o resto. Olha a sua atividade, o seu objetivo. O que você está construindo? O auto-revezamento é isso. Entende? Você vai seguir com isso. Obrigado. É claro. Pode falar. Você disse que a função amparadora a gente está avaliando pelos resultados. Certo? Como é que a gente trabalha? A função amparadora a gente avalia pelo resultado. Pelo resultado. Pelo resultado. Tá, tudo bem. Só que quando você ainda está lá no meio do processo, da caminhada, isso não é claro assim. Tem hora que a gente não sabe se está amparando ou se está sentindo no meio da caminhada. Por exemplo, para o jardim, no meio da caminhada é 20 dias, para o outro é 20 meses, para o outro é 2 anos. Cada um vai se mexer. Agora, insista. Você vai chegar lá. O mais é capiação. A gente pode falar uma opção de coisa aqui, mas isso é teoria, não resolve. O problema é ver com você. O que ocorre? Comigo é assim. Você entendeu a diferença? Então é muito importante o saldo. Muito importante ver a qualidade do produto, do esforço pessoal. O tempo todo, em qualquer lugar, qualquer serviço, qualquer pessoa. Qualidade do esforço pessoal. Você olha, esse povo todo com que a gente tem trabalhado, tudo é isso. Agora, do ponto de vista extrafísico, é a mesma coisa. A hora que a coisa caminha, uma outra coisa, Grace, muito importante. Não confunda quantidade com qualidade, matéria de assistência. A gente pode estar fazendo um monte de coisa aí. Se é uma predominância de TACOM, aquilo não é pequeno. É preferível fazer uma coisa pequena, mas é uma predominância de TACs. Aquilo então é maior. Nós, por exemplo, nós temos limpado a opção de coisa dessa. Por exemplo, pensando bem, eu preciso perguntar aí para a Maria Isabel. Mas, por exemplo, hoje, o CAEC, ele produz mais tares do que a gente produzia na época da cooperativa? O que você acha? Não adianta falar. Não, naquela ocasião estava começando, tinha que esclarecer todo mundo do estagiário. Então todo mundo era botocudo. Agora hoje, nós estamos trabalhando com um nível muito superior. A TARES, houve uma expansão dela. E outra coisa, até um certo ponto também, houve expansão também da quantidade, né? Do tamanho, do volume, né? Do universo. Então você veja, é isso que nós temos que fazer com a nossa TENEPS. É ver como é que está o resultado. É o que está acontecendo aí, o que aconteceu nesses 14 anos aqui com o CAEC. Isso tem lógica para você? Tem lógica para você? É o caminho. De modo que esse é o jeitão. Agora uma coisa, você já está aí para falar? É isso? Aqui pelo meu cálculo já está chegando o horário, é isso? Então eu vou passar. Obrigada. Então, pontuações da tertúlia de hoje: votos online 24, perguntas respondidas online 23, perguntas presenciais 24, 98 assinaturas no livro de presença e 19 pessoas presentes praticantes da técnica da INVEX. Falou que perguntas presentes, quantas? 24. 24 e 23 fora. O autor foram 47? Isso. Isso aí é raro, a gente... Obrigada. Após a leitura dos verbetes, serão feitos os seguintes recados: Loche pela Apex, a Thelma pelo acoplamentário e a Cris Ferraro pelo curso Lexicologia.
Pode segurar para mim, por favor? Então, os verbetes são adaptaciofilia, animador consciencial, desbarbarização da humanidade, extensão consciencial, impaciência disfuncional, justificativa lógica, lixo mnemônico, pré-perdão assistencial, raciocínio falho, recim grupal, subsunção proexológica, telepatia permanente, tipo humano. Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui aproveitando a oportunidade para divulgar o curso Balanço Existencial. Nós já estamos com 70 inscrições, então só temos 30 vagas. Lembrando aí para o pessoal de fora também, os teletertulianos, quem tiver interesse, para fazer logo a sua inscrição. O curso ocorre no dia 21 ao dia 24 de fevereiro, durante o período do Carnaval. Então ainda temos mais um mês e alguns dias aí pela frente, mas já estamos aí com 70 inscrições. Gostaríamos de lembrar que esse curso visa o quê? A pessoa fazer um balanço da vida dela, desde o momento que ela nasceu até os dias de hoje, considerando erros, omissões, acertos, conquistas, aportes existenciais, e a partir deste balanço, avaliando o saldo que ela tem, ela vai fazer um planejamento existencial para os próximos anos. O destaque desse ano é a participação de vários professores do exterior. Nós vamos ter o tema Max ProEx pelo mundo. Então, a Max ProEx na África, o continente africano, com o professor Pina, Max ProEx na América do Sul, com o professor Lucas, coordenador de Buenos Aires, o professor Pina, coordenador de Angola, do IPC, e Max ProEx na Europa, com o professor Wagner e a professora Nancy, coordenadores da IAC. Então vale a pena todo mundo se organizar, vai ser um grande evento no próximo Carnaval. Aproveitando o balanço existencial, nós fazemos o convite para quem quiser, quem puder ficar mais um pouquinho, estender, fazer no dia 27 e 28 de fevereiro e 1º de março o curso Aquaplamentarium, com a temática de autopesquisologia, também aplicada à questão da proexis. Os professores do curso serão a professora Marina Tomás e o professor Mário Oliveira, e quem tiver interesse, as inscrições estão sendo feitas também na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, gostaria da atenção de vocês para o convite para o curso Lexicologia, que vai ocorrer no dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, daqui 3 semanas, e reforçar que esse curso, ele vai se dar como continuidade da Semana da Escrita. Então, lembrar que a gente vai estar numa semana justamente com oficinas, com trabalhos sobre escrita. Então, quem está envolvido, escrevendo seu livro, escrevendo verbete, se sente afinizado com o Olipensene da enciclopédia, dos verbetes, vale a pena participar desse curso. Tá? Então, fica o convite no dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro. São somente 30 vagas. Obrigada. Para amanhã ganhou o verbete pré-perdão assistencial com 16 votos. Obrigada, até amanhã, boa tarde a todos.